Bom, muito boa noite a todos. Nesse momento são 20 horas e 32 minutos. Nós estamos aqui mais uma vez live no nosso canal no YouTube, canal Escola da Vida Maior. E mais uma vez nós trouxemos alguns convidados para conversarem conosco. Antes, contudo, vamos respirar profundamente, tranquilizar, apaziguar nosso coração e entrar em contato primeiramente com o nosso bom anjo guardião, amigo e companheiro de todas as horas, que se alegra profundamente de estar conosco aqui mais uma vez, nesta noite de trocas de ideias, conhecendo novas pessoas, fazendo amizade e aprendendo um pouco mais da filosofia, da religião e da ciência maravilhosa que o Espiritismo se configura para todos nós. Assim, com a graça do nosso bom Deus, nós em prece dizemos: Pai, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, esse reino de paz, o reino de amor, o reino de justiça e de caridade. Seja feita, Pai, a tua vontade, seja na terra, seja nos céus. O pão nosso de cada dia, o alimento do corpo e do espírito, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair no erro, não nos deixes cair nas armadilhas da tentação, e livra-nos, Pai, de todo mal, pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para toda a eternidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite aos nossos convidados queridos e de coração, que gentilmente, caridosamente aceitaram o nosso convite para esse bate-papo nesta noite. Agora são 20 horas e 34 minutos, estamos com 4 minutos e 30 rodando aqui a nossa live. Já temos alguns convidados conosco aqui, que dá para ver no painel da plataforma que nós estamos fazendo o streaming. E no YouTube deve ter mais um pessoalzinho, e as pessoas vão chegando aos poucos. Então, para nós não perdermos tempo e ganharmos em conteúdo que os nossos convidados terão para passar para nós, nós vamos iniciando assim o nosso trabalho. Lembrando sempre que as nossas lives acontecem todas as quartas-feiras, e nós avisamos com antecedência se eventualmente não tivermos, por algum motivo, a live no dia programado, mas às quartas-feiras é o dia que nós escolhemos às 20h30 horas. O nosso objetivo sempre, além de informar sobre a vida moral com base nos postulados da doutrina espírita, em seu tríplice aspecto, tanto científico quanto religioso e filosófico, é também confraternizar com companheiros de outras instituições do movimento espírita, a fim de que possamos crescer em conhecimento pela diversidade de experiências. Assim é que nesta noite nós trouxemos 2 companheiros da Associação Espírita Henrique de Castro, situada na região leste da capital paulista. Então, com vocês, eu apresento aí nossa companheira Rosana e o nosso companheirinho Emerson. O Emerson está com o microfone desligado, depois dá uma ligadinha. A Rosana, sendo cavalheiros, né? Por gentileza, diga seu nome, da onde você vem, qual o seu envolvimento com a doutrina espírita. Faça-nos conhecê-la, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade, Sidney, de estar aqui junto de vocês. Rosana, só um minutinho, Rosana. Tá. Eu acho que não saiu seu áudio aqui. Vamos lá. Espera aí só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Acho que agora deu. Agora está saindo, pode falar. Deu certo? Deu certo. Então tá. Então, mais uma vez, boa noite.
Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Sidney, e a todos envolvidos nessa noite, pela oportunidade de estar aqui junto de vocês. É um grande prazer conhecer também o trabalho da casa de vocês. Eu faço parte da Associação Espírita Henrique de Castro, já estou nessa casa há mais ou menos uns 18 anos. Eu sou educadora espírita, nós lá temos um grupo, né, com mais ou menos 10 educadores. Nós temos 4 turmas, desde o ano passado, né, por conta da pandemia, estamos online, e é uma felicidade para nós, porque nós temos os jovens e as crianças dando continuidade ao ensinamento da doutrina, aos ensinamentos de Jesus. E eu moro aqui em São Mateus, na Zona Leste, somos vizinhos de bairros, e quem sabe numa oportunidade, quando voltar ao presencial, possamos nos conhecer pessoalmente. Eu gostaria de conhecer o trabalho da casa de vocês. Com certeza. Muito obrigado, Rosana. Emerson, eu te conheço de algum lugar, não? Faz tempo, né? Peraí, gente. Meu nome é Emerson, né? Eu sou cunhado do Sidney, então já faz mais de 20 anos que a gente se conhece aí, né? E um grande irmão para mim aí também, né? Um homem que eu admiro muito, o Sidney, né? A toda a sua família também, você sabe, né? E é um prazer também, agradeço muito o seu convite, Sidney, por estarmos aqui falando, né? Da palavra de Jesus, né? Eu também frequento a casa de oração, né? O Henrique de Castro, a Associação Espírita Henrique de Castro, que fica aqui na Vila Formosa, próximo da Vila Formosa, junto com a Rosana, né? Eu trabalho e colaboro junto também no departamento de infância, né? E no centro também, as outras palestras que tem no centro também. No Henrique de Castro, eu acho que eu estou uns 5 anos, né? Que eu vim de outro centro espírita, que é onde primeiro eu vim lá do Itaim Paulista, onde minha mãe mora, né, que é a Associação Espírita Casa Amiga. Depois comecei a frequentar o Alvorada Cristã, que é a casa de origem do meu cunhado, né? E aí, por causa da infância, da evangelização infantil, educação infantil, eu fui para o Henrique de Castro, né? Então, estou lá e é uma casa que eu adoro. Me acolheu muito bem. O Emerson deu uma congeladinha aqui. E eu também Está travando, né? tenho eu já fui, né, de cantor. Tá me ouvindo, Sidney? Agora eu tô. Tá me ouvindo? Tá ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Tá bom, então. Então, mais uma vez, agradeço o convite, e assim que retomar aí o presencial, estaremos todos juntos aí. Amém. Que assim seja. Tá? Deus abençoe a todos nós e nos fortaleça nessa empreitada de vigor, de disposição, de colocar força mesmo aonde nós, muitas vezes, não encontramos motivação para fazer, né? E esse momento é um momento em que nós devemos mostrar o quanto de fé nós temos dentro do nosso coração, o quanto nós cremos na obra do bom Pai. Tá? Então, hoje, nós temos, como vocês sabem, sempre 1h30 de live, e nós temos bastante assunto para discutir sobre a questão da infância e juventude, justamente, né? O tema é filhos que eu não conheço, né? Por que filhos que eu não conheço? Por que nós escolhemos esse tema? Porque justamente nós, como espíritas que somos, sabemos que as crianças não são uma tábua rasa. Todas as crianças representam uma individualidade de encarnações sucessivas, individualidades centenárias, milenares. No nosso caso, no planeta Terra, no 2º grau evolutivo, com certeza somos de encarnações milenares, somos individualidades e encarnações milenares. E quando nossos filhos nascem, e todo filho é algo muito desejado pelos pais, dentro de um contexto de normalidade, existem algumas exceções, claro, mas na normalidade todos almejam
no casamento, terem uma família próspera, terem filhos, muitos filhos às vezes, e serem felizes com esta família. Mas quando os filhos chegam para os pais, e os pais que não têm nenhuma experiência como pais, pelo menos na existência presente, já que foram filhos somente, e a única bagagem que têm é a educação que receberam dos seus pais, estes pais, quando têm os seus primeiros filhos, ou seu primeiro filho, sente, claro, uma certa dificuldade quando esse filho começa a revelar a eles as suas tendências pretéritas. Aquilo que é a bagagem da sua personalidade passada, aquilo que ele reuniu das diversas personalidades anteriores, que são tendências que vão somar no seu caráter, e o caráter mais o temperamento que a criança mostra, no final vai somar para formar a personalidade atual. Este temperamento que pode ser bom ou pode ser ruim, e quando falamos de bom e ruim, não estamos falando nem de bom e mal, já coloquei ruim para dizermos que as tendências podem não ser tendências positivas. A criança pode ser uma criança agressiva, ser uma criança entristecida, pode ser uma criança deprimida, que extravasa, só tem energia, que obedece, seja obediente, ou seja uma criança que não se sujeita à autoridade dos pais. Como que os pais fazem, então, se não tem nenhuma experiência, se não o modelo que receberam, para educar essas crianças, para colocá-las no bom caminho, para ajustar os seus temperamentos dentro do ideal cristão, já que somos todos cristãos, enquanto espíritas. Tá? Será, e a Rosana pediu para responder essa pergunta para nós, né? Então, por isso que eu vou falar para ela. Será que a educação que nós recebemos dos nossos pais é o modelo perfeito e ideal para que nós possamos auxiliar os nossos filhos no desenvolvimento intelectual e moral? Olha, Sidney, eu como experiência minha, eu acho que a educação que eu recebi dos meus pais, sim, para mim, ela foi assim essencial para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento espiritual, mas eu respeito muito tudo aquilo que eles me passaram. Eu tenho que entender que eles também vieram, né, lá atrás, os seus antecedentes, vieram trazendo para eles aquilo que eles também tinham, não só a parte espiritual, como a parte intelectual. Então, assim, de tudo aquilo que eu recebi, eu pego e, no meu caso, né, passo para minha filha, passei para minha filha, dentro, lógico, de um contexto atualizado para a época dela, porque na minha época, quando eles passaram a educação, a gente vivia uma situação. Hoje eu tenho apenas uma filha, ela tem hoje 23 anos, então, quando criança, né, já existia, já tinha se passado praticamente 30 anos, então, que eu tinha, né, que eu já estava com 30 anos, então, assim, o principal que eu acho que eu tive, que eu acho que todos nós temos, é o amor e o respeito. Então, essa é a bagagem que você traz, né, dos seus pais. Então, foi isso que eu trouxe dos meus pais. Amar, existiu o amor dentro de casa, o amor e o respeito entre eu e o meu marido, e esse amor e esse respeito nós passamos para ela. Então, eu acho que essa é a bagagem principal que todos nós temos. E de acordo com as mudanças, né, com as necessidades do mundo que vem tendo, a evolução, que é uma coisa assim muito rápida, nós vamos se ajeitando e vamos passando para eles. Mas eu acho, sim, que todos nós, aquilo que nós tivemos lá atrás, é de grande valia. O que a gente tem que ver, o que realmente pode se aproveitar, que é o principal. Porque, às vezes, a gente ouve falar assim, eu não vou educar meus filhos como meus pais me educaram. Sim, não dá para ser 100%, porque na época, quando seus pais te educaram, além deles serem pessoas diferentes, na época, quando seus pais te educaram, o mundo estava rodando de um jeito. Hoje ele vai estar de outro. Tenho certeza que a minha filha vai fazer a mesma coisa. Quando ela tiver os filhos dela, ela vai absorver tudo aquilo que é bom, principalmente a parte moral, e vai levar para os filhos dela. Né? Aí, de acordo com a época dos filhos dela, a vivência que ela vai ter entre ela e o marido, ela vai passar outros conceitos, mas sempre baseado nos conceitos divinos, nas leis morais divinas, e sempre baseado no amor e no respeito.
Bacana, Rosana. Então, quer dizer que para sua filha, com um pouco de tato psicológico para conhecer a individualidade dela, as características, a É, base que você recebeu dos seus pais funcionou perfeitamente. funcionou. Uhum. Então, tá jóia. Que bom, né? Fica É, mais fácil assim, né? eu não tive muito trabalho. Se a minha amiga Lúcia tivesse aqui, ela ia dizer: não tem a Rosana como, Parâmetro. como parâmetro, porque graças a Deus a Caroline não me deu trabalho, então assim está sendo, né? Graças a Deus, tudo bem. Um ser iluminado que está na minha vida desde que nasceu. Mas sim, com certeza isso é verdadeiro. Pude colocar realmente o que meus pais me passaram mesmo. Ô, Obrigado, Rosana. Ô, Emerson, quantos ah, filhos? então, é para contar toda a história, Cid? Quantos filhos você tem? Eu tenho dois encarnados e dois desencarnados, né? Vamos lá, só para continuar, né, o que a Rosana falou, né, para complementar dos pais, né, que eu também concordo com a Rosana, né, que na minha casa com meus pais, eu tive muito amor, né, eu falo que meu pai não me deu tudo que eu queria, meu pai não me deu tudo que eu queria, mas me deu tudo que eu necessitava, tudo que eu precisava, meu pai e minha mãe me deu, então isso foi ótimo. Então tudo que eu necessitava é carinho, o conforto, a atenção, o respeito, né, sempre respeitou, né, então isso foi muito bom, né. É, meus filhos, né, a gente tivemos a primeira experiência, eu e minha esposa, né, que a gente teve a primeira gestação nossa, foi uma gestação de 2 meninas gêmeas, né, e aí chegou num período da gestação, no 8º mês, uma das nossas, as nomes das nossas 2 filhas ia ser Janaína e Yara, né, então aí chegou um período da gestação, que a Yara veio a falecer, ainda no útero, né? E aí a Janaína teve que antecipar o parto da Janaína, né? Aí a Janaína nasceu, né, com pouco peso, né, precoce, e aí devido a essas complicações, a Janaína teve paralisia cerebral, né? E aí nós tivemos, né, a Janaína, fomos cuidando, tivemos todos os cuidados, aí primeiro filho, que nem o Sidney falou, né, o filho não vem com manual, né, e é a primeira experiência dessa maneira, então no começo chocou um pouco nós, né, que foi uma alegria nós ter uma gestação de gêmeos, mas depois, né, teve uma interrupção, né, e se não fosse a doutrina espírita, a gente não se recomponha tão rápido como a gente se recompôs, né? Então, ficamos tristes, é claro, ficamos, né, muito chateados, o Sidney participou, né, com nós dessa época, muito, né, mas aí, bola para frente, né, a doutrina nos ajudando muito, aí a família, nossa família, tanto os meus pais, né, como os pais do Sidney, que são os meus sogros, né, me ajudaram muito, e aí continuamos a criar, né, a Janaína com muito cuidado, mesmo com as deficiências que ela tem, né, que ela tinha, né, que era deficiência paralisia cerebral, né, ela tinha essa deficiência, cuidamos, fazemos o tratamento, e aí quando teve 2 anos, não, antes dela ter 2 anos, né, mais ou menos, ela estava com 1 ano, aí minha esposa ficou grávida, né, ficou grávida do meu filho Vinícius, e aí a gente ficou todo apreensivo, né, por quê? Porque falou, ai meu Deus, né, a Janaína dando o trabalho que tá dando para nós, né, com os cuidados especiais que ela tinha, tudo, né, mas ela recebeu muito amor de todos nós, tudo, minha mãe, minha sogra, né, o Sidney adorava muito ela, adora, né, e vamos, né, vamos continuar, né, ficamos assim, né, porque não se precaveu, não, porque, né, então vamos continuar, uma vida vai ser bem recebida aqui no nosso lar. Aí o Vinícius nasceu, né? Quando o Vinícius nasceu, 2 meses depois, a Janaína teve uma complicação pulmonar e veio a falecer, né? Então foi mais um choque que nós tivemos na nossa família, né? E mais uma vez, ficamos tristes, tudo, mas hoje nós lembramos muito dela com alegria, né? E se não fosse mais uma vez a doutrina espírita, se não fosse mais uma vez as mensagens dos espíritos, tentando explicar o que aconteceu, a gente ia ficar muito, muito, muito pior do que nós ficamos, né? E aí, continuamos a criação do Vinícius, né? E fomos para frente, e aí sempre
principalmente a minha esposa, né, despertou, falou assim, por que agora a gente não adota um filho, né? Porque as gestações da minha esposa foram complicadas, né? Tanto a das meninas, do Vinícius também teve um pouco de complicação. Aí amadurecemos a ideia, e aí demos entrada, né, pelo fórum, tudo, né, certinho, né, participamos lá da parte de adoção, né, e nós não queríamos um filho bebê, né, a gente queria já adotar grande, porque a gente não queria mais ter tempo para cuidar de bebê, né, então nós adotamos o Júlio, né, é o meu filho caçula hoje, né, e já adotamos ele já grandinho, ele tinha de 6 para 7 anos, ele ia fazer 7 anos quando nós adotamos ele, né, e aí foi mais um novo desafio também, né, com o Júlio, né, e aí a gente vai continuando, o Sidney vai conduzir, depois se precisar a gente conta os novos desafios que nós temos agora com os filhos. Hoje meus 2 filhos, né, o Vinícius e o Júlio, um tá com 12, um vai fazer 12 e o outro vai fazer 13 esse ano, né? E aí a gente, conforme o Sidney for conduzindo, eu vou falando os pesares que teve, né, e tudo que aconteceu, né? Pode começar a falar agora, Emerson, que eu quero saber se a sua experiência, que começou do zero, assim como a minha e da Rosana, foi mais fácil do que a da Rosana, ou, aliás, foi tão fácil quanto a da Rosana e tão fácil quanto a minha, ou se houveram percalços aí no meio do caminho aí. Porque se tratam hoje de 2 jovenzinhos que são individualidades diferentes, né? Cada um com a sua característica, seu temperamento. Eu quero entender, aliás, todos nós que estamos aqui ao vivo, queremos entender como você lidou com tudo isso. Então, hoje eu vejo, né, assim, com a experiência que nós estamos tendo, né, nós tivemos que o desencarne das minhas 2 filhas, né, mais uma vez, devido ao nosso conhecimento que nós tivemos da doutrina espírita, foi mais tranquilo lidar com o desencarne delas, porque nós entendemos e compreendemos, né? Cada um teve o seu luto, o seu tempo de luto, mas nós compreendemos e aceitamos, né? E entendemos como foi o sistema e qual foram os desígnios de Deus, que nós acreditamos que tudo que acontece com nós está na providência divina e tudo tem um porquê e tudo está conectado para algo maior e melhor para o bem. Então, sobre o desencarne das minhas filhas, foi tranquilo, graças à doutrina espírita, tá? Se não fosse ela. E, mais uma vez, o apoio da minha família, né? A família, nessa época, já é esposa, pais e sogros, cunhado, entendeu? E amigos, né? Ajudaram muito, muito nós. Muito bem. O desafio agora, né, por exemplo, da adoção, né, do Júlio, a gente teve, sim, alguns desafios. Por quê? Porque o nosso filho Júlio já veio de uma criação, né, que já tinha quase 7 anos, e como eu posso dizer assim, ele teve que se adaptar à nossa realidade, né, e nós se adaptar à realidade dele, né. E aí, como a Rosana comentou, né, mais uma vez, o respeito, né, que nós tivemos uns com os outros, né, que nos ajudou, né, a conduzir isso daí. Nos 2 primeiros anos não foi fácil, né, a convivência, né, para se adaptar, né, ao nosso ritmo, da nossa família, né, e nós adaptarmos também ao jeito do Júlio, né. A Rosana, agradeço muito a Rosana, na evangelização infantil, que o meu filho participa junto com ela, nos ajudou muito, orou muito por nós, né, a família, porque realmente a Rosana conhece o nosso filho bem, né, e é aquilo que a gente conhece da doutrina espírita, né, cada ser é uma individualidade, né, cada ser, ele não é uma tábua rasa, que nem você falou, né, Sidney, ele já é um livro, já, né, meio grosso, né, tô com um livro grosso aqui do lado, aqui, ele já é um livro, né, que já vem aí, né, e principalmente, eu acredito também que a gente tem uma história anterior, e também, se a gente por que a gente reencarna? Porque alguém vai nos conduzir para algo melhor. No caso do nosso filho Júlio, ele nasceu nos primeiros anos dele, não sei como é que foi a condução, né, mas não foi a condução do jeito que
a gente gostaria que fosse, né? E aí teve que essa nova adaptação. E essa nova adaptação foi mais difícil, tá? Mas graças a Deus, a evangelização infantil, os nossos amigos, a Rosana, eu incluo a Rosana nisso, na nossa vitória que nós tivemos com o nosso filho, né, adotivo Júlio, né, a família também, né, nos ajudou muito e nós superamos isso daí, tá? Se não fosse a religião, se não fosse o respeito, entendeu? Ia ser complicado, mais complicado ainda, né? E a ponto de talvez o Júlio estivesse com nós, né? E, então, assim, qual foi como eu posso dizer assim, qual foi a vitória da nossa família? A vitória da nossa família, primeiro, né? A ajuda dos amigos e dos familiares. Primeiro foi a nossa vitória, que sempre esteja do nosso lado. Depois, a doutrina espírita e o evangelho de Jesus, né, pensando que eu tenho que respeitar a individualidade, eu tenho que ter amor àquela criatura, né, e se ela entrou na minha vida, tem um porquê. Do mesmo jeito que teve o desencarne das minhas filhas, se o Júlio entrou na nossa vida, tem um porquê. Porque não é acaso. Não existe um acaso. Entendeu? Então, entendendo por quê. Então, se não existe acaso, nós temos que ter paciência, tolerância, respeito, tá? Antes de o amor se formar com uma pessoa, você tem que ter o respeito. Antes de eu começar a amar o Sidney, entendeu? Eu tenho que respeitar ele. E aí depois o amor vem. Com a convivência, o amor vem. Entendeu? O pessoal fala da pandemia, né? O pessoal fala da pandemia. Começou o ano passado, vai fazer um ano agora que está a pandemia. Antes da pandemia, os meus 2 filhos, assim, como irmãos, né, brigavam muito, tudo, né, e aí tinha os atritos. Com a pandemia, como eles ficaram muito tempo juntos aqui em casa, a pandemia foi uma bênção para nós, porque hoje os meus 2 filhos estão muito unidos, estão irmãos mesmo, né, convivendo melhor ainda, né, e por quê? Porque um teve que aceitar o outro, um teve que ter mais tolerância com o outro. Então, na pandemia, o isolamento foi muito bom para nossa família, principalmente para os meus filhos. Obrigado, Gordo. Desculpa, Gordo é só para mim, tá? Que é apelido de coração, tá? Pode ficar à vontade. Então, eu achei legal que você falou você colocou numa ordem que eu acho que faz sentido, né? Respeito e amor. Né? Para que nós possamos amar, nós temos que aprender primeiro a respeitar, porque o amor é algo um tanto mais complexo, e se nós quisermos primeiro nos jogar para uma especialização, ou uma especialidade que é amar, sem perpassar os caminhos que levam até o amor, e um dos caminhos principais é o respeito, nós não vamos conseguir amar verdadeiramente. Então, precisamos aprender a respeitar primeiro para poder amar, para saber amar, né? Rosana, eu entendi agora que você tem uma experiência com um filho semelhante à minha. Também tenho uma filha só. E a minha filha não dá problema nenhum. Tá? Uhum. Aquilo que nós tivemos de divergências na infância dela foram facilmente solucionadas e eu praticamente não fiz esforço nenhum em todo o tempo que nós convivemos juntos. Uhum. A experiência do Emerson é diferente. Sim. Mas, como evangelizadores, eu gostaria de saber como que funciona na Associação Espírita Henrique de Castro, quando, por exemplo, vocês recebem uma criança, vocês percebem que aquela criança tem um comportamento um pouco mais retraído, um comportamento um pouco mais agressivo, e que vocês buscam conversar com a criança, buscam tentar entender o que acontece com a criança, mas que, como o convívio que vocês têm com ela é muito menor do que os pais têm, e por isso, para vocês desenvolverem aquilo que nós referenciamos como tato psicológico, fica um tanto mais difícil. Como que funciona na casa de vocês para que vocês consigam auxiliar aquela criança? Então, Sidney, realmente, nós tivemos no ano de 2017, 2018, no ano de 2009, nós tivemos crianças realmente que entraram no nosso grupo, independente da idade, que tinha realmente esse comportamento, vamos dizer, diferenciado, né?
Inclusive, nas nossas reuniões de educadores, a nossa preocupação era muito grande, porque nós queríamos sempre estar preparados para receber aquelas crianças, né? Nós sabíamos que elas estavam ali, que uma ou outra poderia dar, vamos dizer assim, um pouco mais de trabalho, na realidade, uma ou outra precisava receber um pouco mais de atenção. E então nós procurávamos, dentro da Casa Espírita, nos reunirmos e buscar ajuda para que nós pudéssemos trabalhar com eles e poder ter um resultado positivo, mesmo que fosse apenas 40, 50, no máximo 1 hora, 40, 50 minutos, no máximo 1 hora que estivéssemos com eles. Nós também procurávamos estar sempre em contato com os pais, para saber as dificuldades que estava havendo, qual eram os principais pontos, né, para nós podermos trabalhar. Então, desde o PGA, que nós fazemos para as aulas, os temas de aulas, nós procurávamos, junto com os pais, saber esses pontos principais, para procurar trabalhar isso. Então, vamos supor, um exemplo, o próprio Emerson, que os 2 meninos dele estavam lá com a gente. O problema é ciúmes, o problema é dividir as coisas, é dividir a atenção dos pais. Esse é um pouco mais difícil para poder entender determinadas situações, com outras famílias também que tinham mais de um filho, ou mesmo um único filho, mas esse filho tinha problema de relacionamento com as crianças na escola, ou até mesmo dentro do lar. Então, nós procurávamos saber, para tentar saber qual era o ponto, para levar temas que pudesse trabalhar aquilo com aquelas crianças dentro daquele tempo que eles ficavam aqui junto de nós. Dentro da casa também, nós temos a Daniela, que é uma psicóloga, e que ela também nos dava apoio. Então, na sala de aula, no momento da aula, ela ficava observando o comportamento das crianças, e aquilo que chamava mais atenção, ela passava para nós e depois também até marcava reunião para conversar com os pais. Uma outra coisa também é que nós procurávamos chamar os pais para conversar, e dentro da casa tem o atendimento, o tratamento espiritual, onde esses pais passavam por um atendimento fraterno e expor toda a situação que eles vivenciavam com aquela criança, para que eles pudessem, porque na realidade não é só a criança que precisa, né? É a família, porque todos estão ali dentro de um mesmo problema. Na realidade é isso, e cada um reage de uma maneira, né? Então, existe ainda, mesmo sendo online, esse atendimento fraterno para um tratamento espiritual para essa família. Nós procurávamos estar fazendo sempre vibrações para essas crianças. E o que nós percebemos também é que, assim, de primeiro momento, quando você se encontra com uma criança, sendo ela seus filhos, seus sobrinhos, netos, ou seus educandos, numa escola de uma doutrina, ou então numa escola mesmo intelectual, é que nós, no primeiro momento, não conseguimos olhar aquele ser como um ser amadurecido, com diversas experiências, já com diversas vivências, né? A bagagem que ele está trazendo para nós. E no momento que ele tem contato com pessoas, esse ser vai assim, como se fossem luzinhas que vão acendendo. Então, esse ser, essa criança, ele vivencia momentos com pessoas que acendem luzinhas, ou então, vamos dizer assim, que abrem algumas portinhas daquelas malinhas, e aí ele reage. Então, às vezes, o contato comigo faz com que abriu aquela atitude de ser um pouco mais grosseira, ou então de não ouvir, né? Alguma coisa acontece. Então, o que a gente precisa é tentar conhecer aquele ser, seja ele quem for. Tentar conhecer, tentar entender e saber o porquê ele está agindo daquela maneira. E aí nós passarmos a tratar ele de uma maneira que o acalme, que o deixe bem, que ele se sinta acolhido dentro daquele ambiente, para que ele possa confiar, respeitar e nos entender. E assim começar a ter um relacionamento com mais tranquilidade, mais harmonia, e chegar ao entendimento, que é o envolvimento com as outras crianças, com o educador, as brincadeiras sadias. Sempre de primeiro momento, essas crianças chegam assim chocando, né? Mas isso tudo vai se acalmando com o tempo. Um pouco mais de tempo para um pouco menos de tempo para outros, mas sempre envolvido com a espiritualidade, envolvido com muito amor, nós acabamos conseguindo acalmar eles.
Bacana, Rosana. Ô, Rosana, me fala uma coisa, na experiência que você tem, é lógico que o Departamento de Infância e Juventude, uma das tarefas é promover a iniciação cristã para as crianças e para os jovens. Uhum. Só que como você mesma descreveu muito bem, não se resume apenas a isso. É necessário que você tenha aquele, novamente, vou ser repetitivo, mas aquele tato psicológico. Você falou do apoio que a Daniela dá com a formação dela em psicologia, para que você consiga perceber a necessidade da criança, e você referenciou muito bem que, muitas vezes, o problema da criança está intrinsecamente relacionado com o ambiente familiar, tá? E diga uma coisa, uma vez que você diz que vocês trazem os pais para ter uma conversa e os colocam em um programa de educação para os pais, existe, no caso do pai, vou dar um exemplo hipotético para contextualizar o que eu quero dizer. Existe a possibilidade de pais não espíritas ou pai que é católico ou tem uma outra religião, mas que diante da dificuldade que ele tem de lidar com a criança, e muitas vezes ele acha que é um problema espiritual, e por isso lhe é recomendado levar ao centro espírita, existe a possibilidade, ou você já enfrentou essa questão, de querer orientar o pai de alguma forma e o pai se sentir invadido na intimidade doméstica? O que eu quero dizer é assim, a criança está fechada ou ela reclama de alguma coisa do pai. E como que você aborda o pai para trabalhar essas coisas? Tem alguma dica para aqueles que também trabalham com evangelização e estão nos assistindo? Sim. Ali dentro da nossa casa, a gente tem o departamento de doutrina também, né? Então, a depender da dificuldade que nós encontramos de primeiro momento no relacionamento com os pais, nós pedimos ajuda também ao departamento de doutrina para que eles possam nos orientar de forma que aquilo fique bem para todos, porque se o foco é a criança, então o pai, quando ele é, independente do segmento religioso que ele tenha, se ele está precisando de um socorro para o seu filho ou para a sua família, sem dúvida que nós vamos acolher, né? O que, de primeiro momento, que eu acho que a gente tem que ter de consciência, Sidney, é assim, Deus nos colocou um ser para que nós pudéssemos ensiná-lo, para que nós pudéssemos passar para ele que existe um Deus, e que nós queremos amá-lo, esse Deus, que esse Deus já nos ama. A partir do momento que ele nos criou, ele já nos ama. Então, esse ser veio para nós ensinarmos a ele a amar um Deus. Ele veio para nós ajudarmos Deus a passar o que for possível dentro das nossas capacidades, com a ajuda divina, a ensinar esse ser que existe um Deus, existe todos os ensinamentos cristãos. Jesus está aí nos ensinando a amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu vou amar aquela família que apareceu como eu amo a minha. Nós vamos abrir o nosso evangelho, o evangelho segundo o Espiritismo, e ele vai ver que ali dentro tem aquilo que tem dentro da Bíblia. Pode ser interpretados de formas diferentes, mas é o que está ali. Nós vamos mostrar para ele que tudo que está na Bíblia vai ser passado para o seu filho. Então, assim, independente da sua doutrina, o seu filho vai aprender o principal: Deus, Jesus, e o respeito e o amor. E com essa ajuda da doutrina e mais aquilo que nós vamos estar passando para os pais, para eles saberem qual é o tema, se ele quiser assistir às aulas também, ele pode assistir, seja ela presencial ou online, ele podia participar também. Se mesmo assim ele não quiser, ele não aceitar, ele tem o livre-arbítrio para ele escolher o caminho que ele acha que é melhor. Se ele quiser que o filho dele fique lá até o filho se tranquilizar e depois não voltar mais, não tem problema. Nós já tivemos situações assim, inclusive agora faz pouco tempo, nós tínhamos uma criança que durante alguns anos essa criança ficou com nós, a mãe levava essa criança, porque lá no centro, enquanto a criança ficava na educação espírita, os pais ficavam assistindo a palestra, né, palestra pública.
Depois a criança não foi mais, ela ficou alguns anos conosco, ele era pequeno, esse menino, aí ele saiu, ele foi para um outro segmento religioso, que era a vontade do pai, era a vontade da família paterna, ele foi, ele participou. Hoje ele está um pouco maior, ele pediu para voltar, que ele acha que o que a doutrina espírita passa não é que seja melhor, mas é mais esclarecedor para ele. E ele voltou para nós. Entendeu? Então, assim, da mesma forma, eu vejo, nesses anos todos que eu estou com a evangelização, nós pegamos crianças pequenas, e hoje já são moços, adultos, alguns continuam conosco, até trabalhando na casa, né? O grupo mesmo de mocidade hoje, não só a minha filha que faz parte, mas a grande maioria dos jovens que estão ali, eles vieram desde pequenininhos. Mas nós também tivemos ali jovens que nós sabemos que não estão mais na casa, estão em outra casa espírita, como também são em outro segmento religioso. Então, isso, para nós, passa assim, o principal foi atingido. Eles entenderam que existe um Deus, que existe Jesus, que existe um propósito, que é o caminho do bem para todo mundo, que é o caminho do respeito, do amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o nosso maior valor, é o nosso maior trabalho, é o que é de mais importante, independente do segmento religioso. E eu acho assim, o mundo evoluiu tanto, as coisas mudaram tanto, que você tem, hoje, não só nos livros, né, como você tem na internet, você pode conhecer as religiões, ou as doutrinas, os segmentos religiosos. E aquilo que te faz bem, você dá continuidade naquele estudo e passa a participar. Porque, às vezes, o meu momento hoje na Terra não é ouvir o Espiritismo. Eu não estou preparado para esse tipo de conhecimento, nem para passar isso para o meu filho. Talvez hoje seja uma doutrina oriental, seja eu ser de um outro segmento religioso, de uma outra doutrina. Ali eu vou aprender algo que vai ser bom para aquele momento que eu estou vivendo. Pode ser que eu vá para o resto da minha vida com ele, como pode ser que não. Que eu troque, que eu chegue num momento e fale assim, não, agora isso não dá mais para mim. Eu preciso de outro assunto, preciso de algo diferente. Aí eu vou num outro segmento, eu vou estudar, eu vou entender o que fez bem para mim, vai me ajudar na minha parte moral, eu vou evoluir, eu vou crescer, eu vou edificar, ótimo, vou seguir esse caminho. Eu acho que é a mesma forma que os pais podem fazer, né? Eles precisam entender, não é simplesmente deixar o seu filho numa casa espírita, ou numa casa evangélica, ou numa casa de um segmento de uma doutrina oriental. Eles precisam entender o que é que está sendo passado, o que é que está acontecendo, o que estão falando para os meus filhos. Né? Se for bom, ótimo, continue, vai junto com o seu filho, é de grande valia. O estudo está aberto para todos, né? É verdade. Obrigado, Rosana, por essa lembrança, né? Você lembrou dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto, que o mais importante é o envolvimento com a vida moral, o desenvolvimento da vida moral. Então, quando a criança passa a entender isso, já fizemos praticamente o nosso trabalho. O resto depende do livre-arbítrio dela. E a outra questão que você lembrou também, que é um conceito de Huberto Roden, né? Que é o universalismo da religião, que em breve as religiões não terão mais tal e qual denominação, porque o entendimento estará mais nivelado. Sim. Então, não importa a designação que você estiver, o que importa é a compreensão da necessidade do desenvolvimento moral. Tá? Então, por isso, né, Sidney, desculpa, por isso, né, o respeito entre as religiões, entre as doutrinas, né? Eu não posso dizer que aquela não é boa, que aquela não serve, se eu não a conhecer. Né? Eu preciso conhecer. É como você quando, assim, sendo um pouco mais simples, você vai passar alguma coisa para sua criança, ela fala, eu não gosto, eu não quero. Espera aí, primeiro vamos ouvir. Né, para você ver, assista, ouça, leia, para você realmente saber. Se você achar que realmente aquilo não é bom para você, você não vai seguir. Você não vai ler mais aquele tipo de livro, você não vai assistir mais aquele tipo de filme, aquele tipo de série, porque você sabe que aquilo não é bom para você. Não te edifica em nada. Por que eu vou ficar assistindo aquele desenho animado se eu não acho legal? Por que eu vou assistir aquela série se eu não acho legal? Porém, lógico, a gente não pode esquecer que a parte religiosa ou a parte doutrinária é mais a questão moral. Mas a gente deve, eu acho que é uma maneira também de nós estarmos avaliando, é respeitar um todo e seguir aquele que te faz melhor. Bacana.
Obrigado, Rosana. Bela contribuição você nos deu aí agora, tá? Agora eu quero saber do Emerson, já que a Rosana falou em respeito à individualidade, isso sugere-nos que nós não devemos ter preconceitos, respeitando os gostos da criança, tal. E se nós não temos preconceito, Emerson, não sei se você já teve experiência dessa natureza na evangelização, estamos focados na evangelização agora, mas como que você acha, caso não tenha nenhum exemplo prático, como que você acha que os evangelizadores devem lidar com casos claros em que existe o preconceito dos pais? E vamos colocar aqui para apimentar sua resposta a questão da diversidade sexual. Um jovem que chega para o pai e fala que tem uma orientação diferente daquela que o pai esperava. É complicado, né? Não, assim, mas assim, porque assim, a gente acredita que todo mundo vai ser hétero, né? Sexual, por exemplo, né? E aí, quando um filho vem falar com você, né, que a orientação dele é homossexual, né, aí assim, né, aí ajudando o pai, né, por exemplo, eu como pai, se meu filho, eu vou falar, eu como pai, se eu receber essa notícia do meu filho, que meus filhos ainda não, eu não sei ainda, né, se eles são héteros, se eles são mono, né, homossexual, né, vamos ver como que eu encararia. Eu ia falar assim, eu falei assim, a orientação que eu ia dar para eles, né, seria a mesma se fosse do hétero. A mesma, entendeu? Primeiramente, se respeitar. Primeiramente, não ser promíscuo. Isso é a mesma orientação de um para o outro, tá? E você vai valorizar. E, principalmente, eu ia usar o espiritismo a favor, tá? Porque espírito não tem sexo, né? E aqui nós somos capazes sim de amar. Eu falei, eu amo meu filho, entendeu? Meu filho é um homem também, né? Então eu tenho um amor. E eu acredito que o amor pode transcender, sim. Eu acredito que as pessoas, elas podem amar, entendeu? Ser um casal, né? Homem com homem, mulher com mulher, porque existe o respeito, sim. Do mesmo jeito que um casal heterossexual, eles devem ter respeito um com o outro, não ser promíscuos, né? Ter uma fidelidade, ser fiel, né? Então, por exemplo, você vai arrumar um namorado, né? Você vai arrumar uma namorada, seja fiel naquele momento com ela. Não quero mais ficar com ela, termina o relacionamento, depois comece outro. Tanto o hétero como o homossexual, entendeu? Então é assim, né? Se respeitar. É claro, e eu vou falar para ele, o mundo, ele espera que você seja hétero, tá? O mundo espera. Então, você vai receber muita crítica, muito preconceito, entendeu? E aí, encare do mesmo jeito também com respeito, né? Faça valer o seu respeito, né? Não partir para briga, né? É claro que talvez seja difícil, né? Porque a gente vai sofrer muitas... como que eu posso dizer assim? Você vai ser acusado, você vai ser... Oi? Críticas, né? Críticas, né? Então, é um momento difícil. Para mim, falar isso para mim, eu resolvo dessa maneira, né? E um pai, né, que é difícil a aceitação, né? A gente tem que falar assim, ó, vai a opinião do Emerson, né? A opinião do Emerson. Eu falaria assim para ele, ó, ame o seu filho do jeito que ele é, tá? Porque se você não respeitar ele, orienta ele para ele ser um homem de bem. Orienta ele para ele não... É aquilo que eu falei, para ele não ser uma pessoa promíscua, entendeu? Porque se você não amar o seu filho agora, você vai perder ele. Você vai perder ele. Se você criticar ele, você vai perder ele, entendeu? Então é melhor procurar diluir isso daí com o tempo, porque, claro, não pode ser um choque, a gente pode falar que a pessoa vai aceitando, mas vai diluindo, vai aceitando. Ele era seu filho até esse momento? Você não amava ele até esse momento? Entendeu? Então vamos continuar. É claro, vai ter uma adaptação, porque a gente tem que respeitar também o tempo de cada um, né? Temos que respeitar o tempo de cada um, né? Eu não posso também criticar quem não aceita, eu não posso também criticar quem aceita, né? Eu tenho que respeitar o tempo. Mas aí o amor e o respeito vai predominar, entendeu?
Por isso que as leis humanas já estão fazendo isso, né? Elas estão, né, fazendo com que as pessoas se respeitem primeiro para depois começar a se amar. Eu acho que acredito que é mais ou menos isso. O que foi bacana aí na sua mensagem é a questão de, pelo menos eu entendi assim do que você falou, que a lição não é para o filho que tem uma orientação diferente daquela que a sociedade espera, mas a lição é a lição do pai não julgar, a lição do não julgamento, a lição do entendimento, do respeito, são várias lições. Creio que nessas situações, conforme você disse, o maior beneficiário é o próprio pai, quando consegue reconhecer nas bases do evangelho, como você bem citou, questões de que o amor prevalece sobre tudo. Basta que nós entendamos, dentro da moralidade, que o erro não está na opção sexual, mas está na promiscuidade, tá? Nos atos excessivos, aqueles que desgastam as nossas energias estas que nós recebemos para cumprir uma programação encarnatória, e às vezes nós nos excedemos, e é isso que compromete a nossa existência, não a opção de orientação sexual, de qualquer coisa do gênero, né? Então, acho que ficou bastante clara a sua colocação, e eu gostei bastante, por exemplo, pelo menos eu gostei, tá? Rosana, você quer complementar alguma coisa com sua experiência sobre esse assunto ou não? Olha, Sidney, eu confirmo o que o Emerson falou, no sentido assim, do respeito, né? É muito difícil, às vezes, o pai que está vivenciando uma situação com o seu jovem, com o seu filho, sua filha, ele querer algo diferente do que a sociedade deseja. Às vezes não é nem algo diferente, não é nem tão ruim para o pai receber essa notícia de que seu filho está fugindo, vamos dizer assim, do padrão, né? Do segmento da que a sociedade espera. Então, eu espero e desejo que meu filho, a minha filha, enfim, que seja hétero, que ele se case com um homem, com a mulher, ou a mulher com o homem, e que tenha filhos, tal. Esse é um padrão, vamos assim dizer. Então, quando chega a notícia de primeiro momento, ele se choca. Se choca por quê? Porque vai estar fora da realidade. Embora hoje, na sociedade, a gente tenha um número maior de casais diferenciados, mas famílias diferenciadas também, mas mesmo assim, quando a notícia chega dentro da família, normalmente existe um choque, né? Existe um choque porque não é aquilo que os pais esperam, não é aquilo que os pais desejam. Mas quando o pai para pensar e olhar para o amor que ele tem para aquele filho, o respeito, e o principal, ele ter o diálogo com o filho, para ele entender, né, para ele saber o que acontece com aquele ser. Porque nós somos espíritos, né, que reencarnamos, tivemos a oportunidade de estar com aquela família, tudo tem um porquê. Né? Se hoje eu vim reencarnada como mulher e eu, por algum motivo, eu não estou me envolvendo com um homem, eu estou me envolvendo com uma mulher, tem um motivo, não é em vão. A partir do momento que eu me respeite aquela minha companheira e respeite a minha família, eu acho que eu também vou ter direito ao respeito da minha família. Né? Eles também vão estar me respeitando. Tudo depende também do comportamento dos dois lados, mas eu acho que o mais importante quando isso acontece dentro de uma família é o diálogo. É você conversar, é você entender e olhar para aquele ser espiritual, olhar com amor para aquele ser, que aí fica mais fácil, fica melhor. Quando você olha para aquele ser apenas pelo lado físico, pelo aquele corpo, fica mais difícil. E eu acho que a grande sociedade, o grande preconceito que existe é exatamente por isso, na minha opinião. É porque nós olhamos para o lado apenas físico, para aquele ser que está ali na sua frente, aquela pessoa, aquele corpo. Nós não conseguimos olhar por aquele espírito, nós não conseguimos olhar com amor para aquele ser e com respeito. Então, é onde existe toda essa dificuldade, vamos assim dizer. Mas eu acredito sempre que o amor está acima de qualquer coisa, e o diálogo, principalmente, nesses momentos com o adolescente ou com o adulto. Você mencionou a expressão diálogo, e eu creio que essa expressão, ela resuma o questionamento seguinte. O questionamento seguinte é assim: hoje,
este tipo de assunto, ainda falando sobre as orientações, né, e sobre a experiência que vocês têm para lidarem com esses aspectos dentro da casa espírita, hoje a televisão, através das novelas, nos filmes, estão explorando muito esses assuntos. E eles exploram, notadamente, com a proposta de quebra de paradigma, de quebra de preconceito, de todas as coisas que são ruins e que causam malefícios para aquela pessoa que está em número menor dentro da sociedade, cuja sua opinião não consegue sufocar a opinião maldosa e alheia. Mas, o que eu queria saber, você já falou do diálogo, o diálogo já resolve uma questão muito abrangente dentro disso, né? O que eu queria saber é se esta, entre aspas, não é promoção, é que eu não tenho um adjetivo melhor, mas esta promoção deste assunto dentro da novela, dentro dos filmes, tal, causa um efeito benéfico, porque quebra o preconceito, as pessoas se acostumam com aquela circunstância, mas pode também, isto, nós fugimos das bases doutrinárias agora, vamos falar de opinião pessoal, mas também poderá estimular os outros jovens a terem aquele tipo de relação que o Emerson falou que não é ideal, que é a relação de promiscuidade, e ficar experimentando e se perderem dentro da trajetória da construção, da edificação do amor? Sidney, eu penso assim, não vou lembrar agora, falar o que eu queria, como ele falou, mas tudo está à minha disposição, né? Tudo está ali para eu estou vendo, eu estou assistindo, então, assim, eu tenho o meu livre-arbítrio. Nem tudo me convém. Era a palavra de Paulo? Exatamente. Então, tá. Isso mesmo. Então, exatamente. Embora, assim, né, nem todo mundo também está preparado para isso, né? Quando nós começamos com a educação com o filho, ou a educação como com o educando, né, na escola, na evangelização, nós procuramos passar para ele uma forma de educação sem traumatizar, né? Então, assim, por que a importância do diálogo? Vamos lá conversar para poder entender o que está acontecendo. Então, assim, está passando tudo isso na televisão, o que é de bom que eu posso tirar daquilo para mim? Eu continuo, eu pego aquilo e vou trabalhar. O que não é bom, eu preciso deixar de lado. Então, vamos supor, como nós estamos falando isso, até ontem eu achava que eu ia ter um namorado. Só que eu estou vendo que na televisão está mostrando que você pode ter uma namorada. Você não precisa ter só um namorado. Você pode ter uma namorada sendo você uma menina. Está bem, mas eu quero isso para mim? Eu vou me sentir bem ao lado de uma menina? Se eu conhecer uma menina que seja uma pessoa do bem, quanto eu, que ela traz algo que seja bom para mim, para o meu crescimento, para a minha evolução espiritual, e como um ser também humano, eu vou aprender muito com ela, e também vou poder passar algo bom para ela, é uma situação. Agora, eu querer ir apenas porque é uma moda, é uma outra situação. Então, essa é a importância da educação com o diálogo, para não deixar que essas coisas que passem na televisão, esteja na mídia, esteja na internet, choque os nossos jovens ou as nossas crianças e levem eles a ter atitudes que, na realidade, não eram deles. Alguns, eles conseguem ter uma formação, porque tiveram uma educação, tem uma bagagem, também trouxe uma bagagem boa, tiveram uma educação, uma estrutura familiar que permite que ele tenha realmente os seus sentimentos e ele vai se envolver com alguém ou ele vai seguir um caminho que realmente é do bem. Só que, infelizmente, isso não é para todo mundo, a gente sabe disso. Tem muitas famílias desestruturadas, né, por diversos motivos. Então, às vezes, chega lá a fase da adolescência, a fase do jovem, ele vai seguir aquilo que ele acha que é legal para ele, que é bom para ele, aquele caminho que é bom para ele. Né? Só que ele não tem, assim, consciência de sozinho ele estar seguindo, escolher aquele caminho realmente. Ele precisa de uma estrutura. Então, se não é na família, teria que ser no segmento religioso.
né? Porque às vezes eu não tenho uma boa família, mas quando eu vou lá naquela minha aula dominical, na minha evangelização infantil, eu faço a leitura, ou o meu educador me fala os pontos bons da minha vida, né? Fala que eu preciso do respeito, que eu preciso do amor, que existe um Jesus, que existe um Deus, e todos os ensinamentos. Então, aí eu vou poder discernir melhor um caminho a seguir. Mas quando eu não tenho uma estrutura familiar, não tenho uma estrutura religiosa, fica um pouco mais difícil. Eu tenho meu livre-arbítrio, sem dúvida nenhuma, né? E, então, é ele quem vai me ajudar a escolher, mas muitas vezes a gente faz escolhas erradas, não apenas, eu estou falando em relação à parte de parceiros, não, mas hoje você vê que às vezes segmentos religiosos em relação a você fazer uma faculdade. Eu achei que era legal, fui lá, fiz aquele curso, mas não era aquilo que eu queria. É porque um grupo de amigos estava fazendo, eu fui lá e fiz, mas eu não tive uma estrutura para me preparar, para me organizar e saber realmente qual era o curso que eu queria fazer. Ou então, um outro caminho, eu não quis estudar, não acho que não precisa fazer faculdade, eu não quero fazer nada, eu quero só ficar aqui, tá, mas por que tudo isso? Você só não quer estudar? Você nasceu, você está vivo. Independente se você é saudável ou tem algum problema de saúde, mas dá para continuar a viver, então por que não escolher um caminho certo? Um caminho certo, não, um caminho bom para você, um caminho que vai fazer com que você seja feliz, com que você possa amar, com que você possa ser amado, que você possa levar felicidade, que você possa fazer uma história nessa sua vida, nesse momento que você teve a oportunidade de reencarnar. Porque eu acho que todos nós estamos aqui, para isso, é para fazer uma história, é para fazer um bem para nós e para o nosso próximo, é para criar uma história nossa, onde, como o Emerson falou, num livro grosso, em que possa ter muitas pessoas envolvidas nesse livro, em que possa ter muitas histórias boas envolvidas nesse livro, em que possa ter caminhos bons, né? Para alguns vai ser um pouco mais fácil, para alguns vai ser um pouco mais difícil, mas todos nós vamos chegar no finalmente, né? Então, o que a gente quer passar para os nossos filhos ou para os nossos educandos é isso. Você tem direito a assistir televisão? Tem, você pode assistir, mas não quer dizer que aquilo que está passando é bom para você. Essa é a importância do diálogo com os pais e do pai se envolverem, principalmente quando ele é adolescente. Há tempos atrás, né, Sidney, a nossa adolescência, ela começava com 16, 18 anos. Hoje, a adolescência, ela começa, em termos de pensamento, ela começa com 11, 12 anos. É diferente, as coisas mudaram. Então, a importância da participação dos pais, ali a todo momento, não está proibido, mas está esclarecendo tudo aquilo que ele está vendo, através da mídia, através da internet. É importante que eles tenham isso na mente. A importância deles estarem sabendo o que está acontecendo com o seu filho, para ele ajudar. A educação é isso, eu vou ajudar aquele ser a estar trilhando um caminho melhor, um caminho do bem e ser uma pessoa do bem, a escrever o seu livro e a sua história sempre no bem, para o bem. Não sei se eu esclareci, se eu ajudei. Esclareceu tudinho. Ô, Emerson, ela esclareceu tanto que ela me sugeriu aqui duas questões, que eu vou passar para você. A primeira questão é, como ela bateu muito no diálogo, e cremos, é óbvio que o diálogo é fundamental em todos os relacionamentos interpessoais, não só com a relação parental ou filial, a pergunta é a seguinte: nossos pais, o meu e o seu, não anteciparam diálogos sobre determinados temas, como, por exemplo, esse que nós estamos abordando. Então, para nós educarmos nossos filhos, nós não tivemos esse parâmetro. Você acha válido anteciparmos-nos neste diálogo antes que nossos filhos procurem outras fontes de informação? Primeira pergunta. E a segunda complementar e a casa espírita, ela deve, o mais rápido possível, se informar mais e adequar as suas formas de ensino, os seus temas, à maneira de que as pessoas consigam ter esse tipo de informação, mesmo que sutil, para que depois a sutileza gere o interesse de procurar algum tarefeiro em particular para conversar e para se informar melhor? Tá aí, Emerson? Ou congelou? Acho que ele congelou. Ele deu uma congelada.
Eu vou remover ele, ô, Rosana, e você vai respondendo, depois ele entra, tá? Ah, não, tudo bem, fica tranquilo. Não, eu acho sim, Sidney, que os temas qual a Casa Espírita vai abordar com a sua criança ou com o seu jovem tem que ser atualizado. Quando nós vamos montar o nosso PGA, que nós estamos com as crianças da faixa de 9 anos acima, ou a pré-mocidade, que está com seus 12, 13 anos, nós pedimos para eles, nós fazemos uma reunião onde nós queremos que eles escolham os temas, que eles têm as suas dúvidas, e nós colocamos os temas da doutrina, lógico, também, né, do Evangelho, e colocamos também os temas atuais, né? Então, nós fazemos um PGA, né, ou a programação de aula durante o trimestre ou semestral, onde nós vamos estar focando, sim, a doutrina, onde nós vamos estar focando aquilo que eles escolhem, que é importante para eles, e também aquilo que eles não deram como sugestão, mas nós, de acordo com o que está acontecendo no mundo, que na nossa avaliação é importante debater com eles, nós colocamos também no PGA, porque nós não podemos fugir da realidade, né? A doutrina está sempre atualizada, né? Então, nós precisamos também estar atualizados, sempre estar dialogando com eles, até porque, se você não tiver com o PGA atualizado, como você falou, eles vão embora, né? Porque, não é? Eles vão querer ficar ali. Principalmente os jovens, essa faixa de 12, 13 anos, o Emerson, inclusive, pode até falar melhor que eu, porque não só os filhos, mas ele trabalha com uma turminha dessa idade. E eles fizeram isso já esse ano, né? Uma reunião com eles para saber quais eram os temas que eles queriam abordar. E todo o estudo que nós fazemos, se você for trabalhar sobre as leis morais, se você for trabalhar sobre os ensinamentos de Jesus, as parábolas, tudo está atualizado. Você pode colocar no contexto atual, né? Não tem como você fugir. Mas é importante que seja focado com eles. Eu estou com muita dificuldade para entender determinado assunto. Ótimo, vamos buscar dentro da doutrina aquilo que é possível a gente estar trabalhando e dialogar, debater com eles aquele assunto. É de grande valia isso, para poder não só passar um ensinamento para eles, como aprender com eles e mantê-los junto de nós, porque senão a gente pode perder. Bacana. Emerson? Estão me ouvindo? Estamos? Tá, a internet hoje não está bem. Não, assim, eu já... Tá bem, tá? Oi? Tá boa. Ah, tá. Não, a gente já, aqui, vamos falar com meus filhos, né? A gente já conversa, né? Aí eu acho que a televisão, né? É isso que eu falo, a gente tem que ficar atento, né? A televisão, nas coisas que aparecem na televisão, né? E aproveitar o gancho para esclarecer, né? Então, às vezes aparece lá, tem filmes bons filmes aí que mostra casais, né? Homossexuais, né? E a gente já aproveita lá o gancho e fala, ó, às vezes eles acham graça, né? De ver dois homens se beijando, duas se beijando, acham graça. Explica que pode acontecer e que a gente tem que respeitar, tá? E ver na rua, isso acontece, tá? Que tem que respeitar. Né? Então já é bom a gente já ir falando disso daí, sim, né? E já ir orientando, né? Na Casa Espírita, ainda bem que a nossa doutrina é muito esclarecedora, é muito aberta, tá? E as casas, elas já permitem que a gente fala. Aos domingos, na nossa casa, a gente já teve temas, né, falando disso, né, sobre orientação sexual. Então, eu acho que é tranquilo. Os jovens hoje tiram de letra isso aí. Eu trabalho com jovens, que eu sou professor, né? Eu trabalho com jovens aí de 17, 18, 20 e poucos anos, eles tiram de letra isso aí. É uma sociedade, se não for por causa da família, é uma sociedade que não tem preconceitos, tá? Tem as piadas, sempre acontece isso, mas se restringem, né, respeitam, né? Quando vê um colega, quando vê um amigo, né, respeita, né? Às vezes a pessoa não aceita para ela, mas respeita, tá? Então, e sempre conversando, bom, eu sempre bato na tecla que, né, você tem que se respeitar, você não tem que se conhecer, né? E é uma coisa que a gente não escolhe, né? A gente não escolhe. Eu não sei em que momento da vida que a gente tem a nossa orientação sexual, eu não sei. Você acha que deve ser na adolescência, na troca de hormônio, entendeu? Deve ser nisso aí, entendeu? Deve ser, né? Porque a gente vira,
entendeu? Eu não sei. É uma coisa que a gente já nasce assim. Você não escolhe ser hétero, você não escolhe ser homossexual, entendeu? Você é, entendeu? Então você não escolhe, então vem com a natureza. Não sei como, qual a chavinha que muda isso daí, entendeu? Se você não escolhe, então não dá para você ficar experimentando. Não dá para você ficar experimentando. Aí já, da minha opinião, já foge da sua natureza. Entendeu? Você sabe que você é uma coisa, você sabe o que é outra. Eu acho que hoje, com as informações como tá, né, bem orientada, facilita o jovem, o adolescente vir falar com os pais, ou falar com o professor, ou falar com a tia da evangelização, falar o que ele está sentindo e o que ele, talvez um conflito que ele tenha dentro dele. Se fosse muitos anos atrás, ele não poderia falar. Ele ia achar que ele estava sendo errado, que ele estava sendo sujo, ele achar que ele estava... Então ele ia guardar aquilo lá para ele. Mas hoje não. Então, qual é a vantagem da enxurrada de informações que nós temos, boas ou ruins? Que você vai ter alguém que você vai poder falar, que você não é um monstro, entendeu? Que alguém vai te reconhecer. E as próprias leis, mais uma vez, as próprias leis estão fazendo isso, que as pessoas respeitem, né? Bacana. Nós estamos com 21 horas e 42 minutos, às 22 horas nós encerramos com a vibração final, tá? Mas dá para nós conversarmos mais um pouquinho, e eu queria a opinião de vocês, a opinião particular sobre a Lei 13.010 de 2014, que é a Lei Menino Bernardo, que foi conhecida inicialmente como Lei da Palmada, né? Nós somos de uma época aí, eu creio que eu sou mais velhinho que vocês, mas eu creio que vocês passaram também por esse período aí da corrigenda ou da educação através do castigo físico, né? Talvez vocês só a palmada, mas eu conheci o cantinho da parede, eu conheci ajoelhar no milho, eu conheci uma série de meios bárbaros de tortura para me colocar nos eixos, e olha que eu não dei tanto trabalho assim para o meu pai, né? Mas mesmo assim eram usadas. Mas como a doutrina espírita nos elucida de tudo, como o Emerson disse, eu também agradeço muito a forma que fui educado. Mas, como a Rosana nos falou, eu adequei a minha educação e eu não encostei um dedo na minha filha até hoje. Mas já deixei ela assustada com a minha cara brava, né? Também é uma forma de tortura. O que eu queria saber, Rosana, é assim, foi um avanço do ponto de vista moral? Olha, Sidney, não sei se seria um avanço ou uma mudança. Acho que para as crianças que seria um avanço, sim, porque quando você dá uma palmada é uma situação, mas quando você espanca é outra, né? Então, para quem está recebendo, né, é muito difícil, mas eu digo assim, às vezes na situação a pessoa acabava, hoje também acontece menos, mas acontece, né, acabava espancando. Então eu acho que quando você bate, né, penso assim, quando você bate, no meu ponto de vista, você está desrespeitando aquele ser. Então eu penso assim, quando você está com uma criança, você precisa conhecê-la, e você precisa educar ela através desse conhecimento. E aí você vai passar para ela aquilo que é saudável, aquilo que é bom. Você vai educar ela de uma forma que ele se espelhe em você. Então, assim, para mim isso funcionou, né? Se eu não grito com você, por que você vai gritar comigo? Se eu não me jogo no chão porque eu quero determinada coisa, por que você vai se jogar no chão? Não precisa, né? Então, sei que não funciona para todo mundo, porque cada ser, né, cada indivíduo tem o seu jeito de ser, mas são coisas que a gente precisa colocar em prática. Então, conhecer bem aquela criança que está ao seu lado, estar passando uma educação para ela com limites, com boas atitudes, ser um exemplo para ela, pelo menos ali na frente dela, você procurar ser tranquilo, ser calmo, ser paciente,
porque através desses exemplos e que ela vai se educando e que ela vai conseguir colocar em prática. Isso serve para todos? Não serve, porque a gente sabe que existe aqueles que têm uma personalidade mais forte, que já veio com uma bagagem, às vezes, de situações mais difíceis. Então, ali, quando você fala não para ela, ela reage de uma maneira. E, às vezes, você pode falar não para uma outra criança e ela vai reagir. Mas, enfim, eu acho que o respeito é o principal. Então, eu não bati também, não bato, e procuro, quando eu vejo que está passando do limite, mesmo quando eu estou na educação espírita infantil, a gente estava lá dentro da casa, quando eu vejo que está passando daquele limite do meu controle, eu falo, calma, vamos dar um tempo, vamos sentar e vamos conversar para a gente se entender e para nós nos conhecermos, saber por que você está reagindo dessa maneira, por que você está gritando tanto, por que você está quebrando, né? Por que você está jogando. Então, eu acho que volta novamente, é o diálogo. Eu acho, como que eu vou ter um diálogo com uma criança de 1, 2 anos? Tem sim. Se ao invés de você dar um tapa, você sentar ela no seu colo e falar, calma, calma, que a gente vai conseguir aquilo que precisa. Pode não ser hoje, mas vai conseguir. Então, o respeito realmente, a tolerância, a bondade. E, às vezes, a minha bagagem como mãe não teve nada disso. A minha mãe poderia não ter sido nada disso. E se eu fui criada espancada? Né? Ou então eu nem fui criada pelos meus pais. Eu fui criada dentro de uma instituição, ou eu fui criada por um favor que uma tia fez por mim. Como é que fica aquilo tudo dentro da minha cabecinha? Então, assim, eu acho que os pais também precisam de ajuda. Quando eles acham que eles não estão conseguindo controlar a educação, aquilo que eles podem passar para o filho, eles precisam procurar ajuda. É onde nós vamos através dos profissionais, que a gente tem aí os psicólogos, e é onde também nós vamos atrás do principal, que é Deus, né? Que é o seu segmento religioso. Eu acho que todo ser humano, ele precisa, de acordo com a evolução de cada um, ele precisa ter um segmento religioso. Ele pode, talvez, não ter uma estrutura familiar, não teve a oportunidade de ter uma estrutura familiar, ele não teve a oportunidade de ter um estudo, mas ele precisa, sim, também buscar a oportunidade dentro de uma instituição religiosa, para poder ele se fortalecer, para ele ter os ganhos morais ali dentro, através dos ensinamentos de Jesus, e ele se tornar uma pessoa melhor, para que ele seja um filho melhor, para que ele seja um pai melhor. Que bom. Rosana, agora 21 horas e 50 minutos, passe, transmita a sua mensagem para as pessoas que nos ouvem hoje. A mensagem de coração não precisa ser relacionada ao tema. Uma mensagem de motivação para que as pessoas que nos assistam entendam a necessidade de se envolverem com os aspectos da vida moral o mais possível, já que o tempo urge e nós estamos num momento de selecionamento para avançarmos para o mundo de regeneração. Primeiro eu quero agradecer, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito obrigado por todos que estão nos assistindo, e também aprendi muito pelo que o Sidney falou, pelo que o Emerson falou, pelas opiniões que as pessoas estão postando também, é de grande valia, e o que eu quero dizer assim, não desistam nunca, nem de vocês, nem de suas crianças, nem de seus jovens, por mais difícil que seja, nós temos um Deus, independente de dentro de qual templo você possa estar, do mais humilde, que é a sua casa, ou até do mais rico que seja. Existe um Deus, e esse Deus nos deu a oportunidade de vida, então vamos aproveitar, vamos amar, vamos simplesmente viver de uma forma que nos traz alegria, que nos traz prazer, que nos traz gratidão, né? Então, eu acho que a gratidão, para mim, também está em primeiro lugar. Eu sempre coloco na minha linha de pensamento, Deus, família, amor e gratidão sempre. Que com isso talvez a vida fique mais leve, porque a gente sabe, por tudo que nós estamos passando, né? Por tudo que já passamos mesmo antes da pandemia, por tudo que estamos passando agora, eu acho que dessa forma as coisas ficam um pouco mais leves, porque eu acho que toda a doutrina explica, nada é em vão. Né? Nada é em vão. Tudo que está acontecendo com qualquer um de nós tem um porquê. Hoje eu não consigo entender,
mas amanhã com certeza eu vou entender e vou agradecer por ter passado por aquilo. Então, eu desejo que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam ser felizes e agradeçam sempre por tudo e por todos. Fiquem bem. Nós que agradecemos, Rosana. Emerson, a sua mensagem e a vibração final para nós, né? Tá bom. Mais uma vez agradeço aqui a oportunidade de estarmos conversando, né, junto com a nossa amiga Rosana, nosso querido Sidney, né. Eu também complemento o que a Rosana falou, né, que não devemos desistir dos nossos filhos. Sim, o pai tem a obrigação de dar uma orientação religiosa para o filho, tá? Eu não sou contra falar, não, meu filho deixa ele escolher no futuro o que ele quiser. Eu sou contra esse tipo de opinião, é uma opinião, né? Eu acho que na infância, o pai, ele tem que dar uma orientação religiosa, assim, para o filho. Se o pai é católico, evangélico, se é espírita, é espírita. Tem que dar, sim. A orientação religiosa tem muita valia no crescimento da criança, né, no crescimento do jovem, para ele se tornar um adulto de bem. Toda religião, ela é abençoada, ela é muito importante. Então, sim, oriente seu filho, leve ele junto para você na casa de oração, ou seja qual for, ela vai ser muito boa para ele. Crie um costume, né, uma rotina da oração na sua casa, tá? Isso faz milagres, tá? O evangelho no lar, que os espíritas fazem muito, fazem milagres dentro do nosso lar. Eu sou testemunha, entendeu? Que fez milagres na minha casa, tá? O evangelho periódico no lar, tá? E a infância de uma criança é muito curta, Daqui a pouco, os nossos filhos, né, as nossas crianças já são adultos, e aí eles não vão ser mais um amigo, um companheiro. Então, não vamos perder nessa fase de anos, 18 anos é muito curto. Tá? Então, sim, vamos ser companheiros, vamos respeitar um com o outro, tá? E sempre a nossa maior referência é Jesus, né? É o Evangelho de Jesus, é a nossa maior referência, tá? Então, para concluir mais uma vez, levam seus filhos junto com vocês na casa de oração, tem um costume que você tiver, tem esse costume que isso aí vai ser o maior tesouro que você vai entregar para o seu filho, a maior herança será isso. Tá? E eu sou testemunha que isso faz muito, muito bem para a nossa família e para os meus filhos. Tá? É isso, Sidney. Agora eu tenho que fazer o encerramento. Você encerra para nós, do seu coração. Travou? Tá bom, então vamos... tá bom, então. Deus, nosso Pai, Jesus, está travado? Pode ir. Nosso irmão, nosso mestre. Muito obrigado, Senhor, por nós. Pode ir agora? Pode ir. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, nosso mestre. Muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome. Que nessa noite, Senhor, o Senhor abençoe a cada lar, a cada pessoa que está nos ouvindo ou vão nos ouvir no futuro. Que o Senhor abençoe o lar com a sua paz, com a sua paciência e com o seu respeito. Que a sua gotinha de amor permaneça nos lares de todo mundo. Senhor, que a nossa geração dos nossos jovens, das nossas crianças, seja a geração que vai socorrer o nosso planeta, sejam os próximos homens de bem, que o nosso planeta, sim, será melhor que esses jovens que estão nascendo, que estão aqui nessa geração do dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade. Encerrarei com a oração de costume da nossa casa de oração, que é a oração do nosso anjo de guarda. Anjo de guarda, de amor e de luz, guia meus passos para Jesus. Anjo de guarda, me dê a oportunidade de seguir os seus desígnios. Muito obrigado, assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, nós agradecemos a todos os presentes, todos que nos assistiram.
que demonstraram o seu carinho, estando aqui com muita paciência para nos ouvir, porque eu percebi que a convidada Rosana e meu cunhado falam tanto quanto eu, falam bastante, né? Então precisa de paciência, mas isso é muito bom. E nós ficamos felizes, então. Um forte abraço, um beijo no coração de todos.